pecado é perdoado, mas a colheita é inevitável. Falar sobre a vida de Davi dá inúmeras abordagens de como nós podemos aplicar em nossa vida em todo e qualquer tempo. Os irmãos devem se lembrar da história de Davi. Aqui, 2 Samuel capítulo 12, vai falar sobre quando ele é confrontado de seu pecado e ele se arrepende daquilo que ele tinha feito de errado. Mas os irmãos devem se lembrar, Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz a Escritura que com uma olhadinha ele vê uma moça, a deseja, a toma para si, engravida a moça, tentando resolver o problema da lambança que ele tinha feito, do pecado que ele tinha cometido. Ele faz algo mais mirabolante ainda. Ele faz algo que talvez Satanás, ao ver, disse: nem eu imaginaria algo assim. Ele chama Urias da guerra, diz: Urias, vá para casa, descanse com a tua esposa. Na mente de Davi, se Urias entrasse e deitasse com sua esposa, automaticamente todos pensariam: olha, ela está grávida do marido, o marido veio da guerra para cá. Mas Urias neste momento foi mais homem de Deus do que o homem segundo o coração de Deus, a ponto de ficar na porta de casa e não entrar, de dizer assim para Davi: a arca do Senhor e o seu povo estão na guerra, eu irei entrar para ficar com a minha esposa? Jamais. Davi então aumenta a investida. Diz a Escritura que Davi manda presentes a ele. Davi tenta embriagar o homem, tudo para que Urias pudesse entrar na sua casa e fazer aquilo que é comum, ficar com a sua mulher. E Urias faz o quê? Não obedece o rei. Como última cartada, Davi faz uma cartinha a Joabe, leva a Urias e diz: entrega isto a Joabe. Naquela cartinha estava a sentença de morte de Urias. Se Urias fosse um pouquinho só curioso, ele abriria aquilo no meio do caminho até chegar a Joabe, e ele viria: ó, o rei quer me matar. Este homem permanece fiel, entrega nas mãos de Joabe. Joabe lê, faz aquilo que o rei havia ordenado, coloca-o na frente de batalha e, óbvio, Urias morre. Deus, ele repreende Davi dizendo: você matou Urias pelas mãos dos inimigos, mas o culpado é você. E aqui nós vemos em 2 Samuel 12, quando Natã, o profeta, vai diante dele, conta aquela parábola. Rei, imagine o seguinte: um homem muito rico, dono de várias ovelhas, e ele conhece um outro homem, um vizinho, que tem apenas uma única ovelhinha, aquela ovelhinha que come junto com ele, que bebe do seu copo, que dorme junto com ele. Aí então um dia, ó rei, vem um viajante, e este rei, este homem rico, tem inúmeras coisas. Em vez de matar uma de suas ovelhas e oferecer ao viajante, o que ele faz? Ele pega a ovelha única, criada como filha do vizinho, e a mata para o viajante. Enquanto Natã conta esta parábola, faz esta analogia, Davi na hora diz: tal homem deve ser morto. Aí Natã, homem de Deus, pega aquele dedinho indicador e aponta na cara dele e diz: tu és o homem, ó rei. E aqui o que nós vamos ver é justamente logo após Davi ser confrontado pelo profeta Natã, aquilo que ele faz. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Olha as consequências logo depois do pecado de Davi. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com este ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Davi, olha para cá agora, por favor. Davi, ele é confrontado diante do seu pecado, se arrepende genuinamente, e mesmo havendo um arrependimento, o pecado dele traz uma consequência imediata. Qual foi a consequência imediata? Davi tinha engravidado aquela moça,
Ele ora por dias, passa a noite orando e jejuando, pedindo a Deus que tenha misericórdia do filho que tinha ficado doente, e ainda assim diz a Escritura que Deus não tem misericórdia, e o menino morre. Primeira coisa, Davi perde o filho. Como não bastasse, desgraça que é pouco é bobagem, diz a Escritura que daquele pecado em diante, um irmão estupra outra irmã, um irmão mata outro irmão, um de seus filhos, como diz Deus aqui, sai com suas mulheres em cima do telhado à vista de todo Israel, para a vergonha do pai. E daquele pecado de Davi em diante, diz a Escritura que a espada, a morte, a desgraça, nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. Tanto é que seu próprio filho tentou roubar o seu reino. Eu e você devemos olhar para a história de Davi e ver que Deus, quando há um arrependimento genuíno em nosso coração, sempre vai nos perdoar, não importa o que fizemos. Mas toda vez também vai haver consequências para mim e para você. Na Escritura nós sempre veremos um Deus misericordioso, mas também veremos um Deus sempre justo, porque misericórdia e justiça andam juntos. E a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: ora, se o homem segundo o coração de Deus, por conta de pecado, sofreu consequências horríveis, o que faz eu e você acharmos que pecados que não são arrependidos, que não são deixados para trás em nossa vida, que Deus vai acobertar? É um absurdo. Se nós colocarmos a mão no fogo e pedimos perdão, Deus vai perdoar, mas sempre virão cicatrizes e sempre vai doer muito. O problema é que muitas pessoas têm um entendimento errado daquilo que é graça. Eles pensam que graça é provisão para o pecado. Eles pensam que estar na era da graça, como dizem muitos, olha, não importa o que você faça, Deus, Ele sempre vai estar do nosso lado e sempre vai nos perdoar. É verdade que se houver arrependimento, perdoa? Sim, mas sempre também vai haver consequências. Agora, um grande problema daqueles pastores que pregam apenas um lado do Evangelho, só apenas o lado do Deus é amor, do Deus é bom. Eles pensam que isto é o conteúdo completo da palavra, e não é. Deus, Ele é bom, óbvio que é, ninguém discorda, mas justamente por Ele ser bom, Ele não pode e não vai compactuar com aquilo que é mal. Justamente por Deus ser amor, Ele não pode aceitar os nossos pecados e jogá-los para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Certa vez eu vi um pastor dizendo que, com as redes sociais muito grandes, ele dizendo: não, eu decidi pregar apenas sobre o amor de Deus e não entrar em polêmicas, porque para ele, ler alguns versículos que eu vou ler aqui, pregar sobre a ira de Deus, sobre as consequências do pecado, é algo polêmico. Por isso ele decidiu pregar apenas sobre o amor. Mas as pessoas se esquecem. Púlpitos regados apenas no amor de Deus trazem desgraça para a igreja. J.C. Ryle, certa vez, escreveu assim: Cristo está disposto a acolher qualquer pecador, mas Ele não receberá alguém que não se disponha a se separar dos seus pecados. Graça não é, nunca foi e nunca será provisão para o pecado. Só que, por vezes, nós vamos para Romanos capítulo 5, lemos: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e chegamos ao seguinte entendimento: ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, se houver mais pecado, mais graça de Deus será derramada sobre a minha vida. Isso é um absurdo. E se você entendeu isso aqui, você entendeu errado. Mas as pessoas da época do apóstolo Paulo também entenderam errado. Tanto é que Paulo começa Romanos capítulo 6 dizendo justamente o contrário. Como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Eu e você devemos lembrar que Deus, ainda que seja misericordioso, Ele sempre vai ser justo. E pode ver, as pessoas que são mais radicais com o pecado, com as tentações, não são as pessoas que são mais fracas. Porque aí você pode pensar: nossa, fulano nem tem tal aplicativo no celular, o crente fraco. É o contrário. As pessoas mais radicais com o pecado não são as mais fracas, mas são justamente as que mais conhecem a Deus. Elas sabem a desgraça que o pecado traz.
Elas sabem o estrago que o pecado faz e começa com pouco. Essas pessoas já leram o exemplo de Davi e têm em mente que o pecado desgraçou a vida deste homem. O que dirá de mim e de você? É por conhecer a desgraça do pecado que eu e você devemos a cada dia mais andarmos longe dele. Nós não precisamos ir para a lama da promiscuidade para conhecer as consequências do pecado sobre nossas vidas. Basta ler a Escritura. Basta olhar quantas pessoas já perderam família, negócios, dinheiro, saúde, a vida, por conta de pecado. Imagina o seguinte: imagina que há duas estradas aqui na minha e na sua frente, e alguém vem e te avisa da seguinte forma: olha, essa estrada aqui, ela começa bem pavimentada, o asfalto bem liso, só que 2, 3 quilômetros começa uma estrada de terra, a princípio não tão ruim. Com o passar do tempo, os buracos vão aumentando. Chega uma hora que nessa estrada há penhascos de ambos os lados, e numa descida a mais íngreme, onde tem uma ponte que liga até a outra parte, essa ponte está quebrada, e as pessoas que começaram a descer por este caminho se prejudicaram, morreram, não tiveram volta. Se você é avisado a respeito de uma estrada dessa, e ainda assim você decide andar, é burrice, é trazer consequências, sabendo já o que aconteceria. E a Bíblia, ela é este GPS, que nos guia, mostrando que o caminho do pecado sempre vai trazer a desgraça. Em Romanos capítulo 3, você vê Paulo dizendo sobre maldição, miséria, mentira, amargura, maldade, destruição. Ele vai dizer que essas coisas sobrevêm sobre as pessoas pelo simples motivo: não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando não há temor de Deus diante dos nossos olhos, a consequência sempre vai ser desgraça. E o que me afasta, o que nos afasta do pecado, pode ter certeza, é o temor ao Senhor. E este temor, ele vem pelo conhecimento da palavra. Êxodo 20:20, não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, quanto mais você conhece o Senhor, mais você o teme, e mais você vai fugir do pecado. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui da história de Davi. Põe primeiro ali, por favor, meu irmão. Primeiro princípio: Deus não muda. Isso é um equívoco que por vezes nós temos em mente. Achamos que o Deus do Antigo Testamento é um, mas então chega na era da graça, no Novo Testamento, ele vira a chavinha e vira o Jesus The Chosen, né? Que dá tudo certo. Mentira. Deus, ele é o mesmo. Não existe um Deus da lei e um Deus da graça. Veja, Deus se apresentou ao povo, dando a lei no Monte Sinai. Diz a Escritura que quando Deus assim o faz, diz que aquele monte tremia, relâmpagos, trovões e raios, e Deus deu a lei em meio a essas coisas. O cenário era horripilante, a ponto do povo olhar para Moisés e dizer: Moisés, vai você, ouve de Deus e traz para a gente. Não queremos ouvir o Senhor, não fale Deus conosco, fale com você. E este Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, ao qual nós cultuamos todo o santo culto. Se você ler Isaías tem uma visão de Deus. Ele chega à seguinte conclusão: ai de mim. Essa expressão na Escritura, né, é uma expressão tanto forte. Ai. Em Apocalipse temos, né, os ais. Isaías vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Olha o tamanho do temor do profeta diante da revelação de quem Deus é. Daí você pensa: pastor, mas isso lá no Antigo Testamento. Já leu Apocalipse? Apocalipse, João, ao ter uma visão de Deus, diz a Escritura que ele cai como morto. Novo Testamento, era da graça. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, vai dizer assim: vede agora que eu sou, e eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão.
Como? Não há quem possa livrar alguém da minha mão? Deus mata? Sim. Em Naum capítulo 1, versículo 2, Naum chama Deus de um Deus vingador. Este é o nosso Deus. Oséias capítulo 13, versículo 16, o profeta diz: Samaria, aqui ele está se referindo a Israel. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Devido ao pecado do povo, Deus diz que isso vai acontecer com o seu povo. Muitos cairão à espada, e as mulheres grávidas serão abertas ao meio. Mas hoje em dia, com Deus da graça, não cola ler isso aqui, né? Pastor, que Bíblia é essa? É a nossa Bíblia. É o Deus ao qual nós servimos. Quando se trata de punir o pecado, o diabo é uma freira comparado a Deus. Não é ninguém. Deus de fato pune. Agora nós vemos crentes que vivem de forma mundana, vivem no pecado, porque não conhecem a Deus, não há temor de Deus. Como diz Romanos 3,18, não há temor de Deus diante de seus olhos. É por esse motivo que nós vemos os relacionamentos, tanto na igreja como no mundo, iguais, perdidos. Namoros com relações íntimas dentro e fora da igreja, e as pessoas acham normal ímpias colocarem fotos sensuais nas redes sociais, e as crentes fazem a mesma coisa. A diferença é que põe aquela legenda embaixo, aquele versículozinho que sempre gosta. É um absurdo. Eu sinceramente, eu não consigo, com a minha mente natural, imaginar Sara, Maria, Rebeca, Raquel fazendo fotinho com biquinho, roupa íntima aparecendo, roupa vulgar. Eu não consigo imaginar Abraão, Pedro, Paulo fazendo corridinha no final da tarde na praia da Galileia, no lago da Galileia, sem camisa, ou com a cueca aparecendo. Não dá para imaginar esse tipo de coisa. Mas hoje, não importa o que você faça, contando que você dê uma carinha gospel, não importa. Pode ser extremamente sensual, podre. Colocou um versículo embaixo ou uma musiquinha, worship de fundo, está tranquilo, não há problema. Isso é um absurdo. Shakespeare, em sua peça Romeu e Julieta, a história ali, a maioria conhece, Romeu apaixonado por Julieta, Julieta apaixonada por Romeu, no final morre todo mundo. Mas olha que interessante, põe ele, por favor. Olha que interessante esse trecho. O que chamamos de rosa, se tivesse outro nome, exalaria mesmo perfume tão agradável. E assim, Romeu, se não chamasse Romeu, preservaria essa cara perfeição que possui sem o título. Eu sei que às vezes o linguajar é um pouquinho, talvez difícil de entender, mas o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que o meu Romeu não se chamasse Romeu, ele seria o amor da minha vida. Claro. A essência é o que você é. Portanto, não adianta você chegar nos cultos de domingo, nos dias de quarta-feira, colocar uma roupinha um pouco melhor e decidir: olha, hoje é dia de culto, tenho que tomar cuidado com o meu linguajar, com aquilo que eu faço, com tal pecado, porque hoje é o dia do Senhor. E então se veste melhor, só que durante a semana você vive de forma porca, sensual, corrupta, pecaminosa. A sua essência não muda com a roupa que você põe para vir à igreja. Não muda. Quem você é? Pastor, mas isso é o Deus do Antigo Testamento. Lá sim ele punia de forma abrupta? Óbvio que não. Leia Atos. Depois do Espírito Santo, depois dos Pentecostes, diz a Escritura que Deus fulmina Ananias e Safira no culto, por conta deles mentirem em relação à oferta. Mentira. O homem mente, diz a Escritura que ele cai morto na hora. Sua esposa, por conta de ter compactuado com a mentira, por conta da avareza, ela chega na igreja e Pedro diz: por quanto vendeste o terreno? Portanto, está vendo aqueles homens lá atrás? Levaram seu marido? Vão levar você também. E a mulher morre. Estamos falando na era da graça. Romanos 2:9, Paulo vai dizer: tribulação e angústia virão sobre todos.
sobre toda a alma que comete pecado, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, não há para onde fugir. É necessário que haja temor diante de Deus. Eu vi uma vez um padre num programa de auditório, TV ímpia, óbvio. E então o cara consegue ir na Rede Globo falar sobre o amor de Deus e ser ovacionado lá no antro de Satanás, ser aplaudido. A pergunta é: será que de fato o Deus que ele pregou é o Deus da Escritura? Óbvio que não, porque eles odeiam a Deus, detestam a Deus. O Deus verdadeiro, os ímpios odeiam, o mundo os odeia. Acho que a semana passada, um pastor reformado, isso que é pior ainda, mas desviado, muito desviado, ele fez uma seguinte analogia em um de seus sermões. Ele disse assim: imagina que um pai coloque um filho amarrado numa fogueira e incendeie aquele menino. E mesmo com os gritos daquele filho, aquele pai não faz nada, deixa o filho queimar. E pior, aquela fogueira, o pai diz que jamais vai se apagar. Aí então ele diz isto, faz esta analogia para dizer: não entra em minha mente a concepção de Deus punindo seus filhos eternamente. Mas a pergunta que eu faço é: quem disse que Deus vai punir os seus filhos eternamente? Não são os filhos que serão punidos eternamente com a condenação. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não receberam, não são filhos, esses serão condenados. Mas você consegue ver aqui a forma de relativizar o pecado? Ele ainda diz: olha, se eu não faria isso com meu filho, como eu posso crer num Deus onde eu sou mais bonzinho do que ele? Deus é exatamente desse jeito. Aqueles que não se arrependem de seus pecados, segundo a Escritura, vão sofrer por toda a eternidade. Esta é a verdade. Não estamos aqui para passar pano, para sermos um pouco relativistas, de jeito nenhum. É o que a Escritura diz. Crentes mais maduros também são tentados, também têm vontade de pecar. Não importa quantos anos de cristianismo você tem. A diferença é que aqueles que são mais maduros, que têm mais conhecimento a respeito da palavra, eles sabem o quanto o pecado traz desgraça. Eles já viram ao longo da caminhada o quanto o pecado acaba com famílias e com pessoas, e por este motivo eles são extremamente radicais e cautelosos. Paul Washer, por exemplo, ele vai dizer assim: se você é um homem de Deus, você jamais deve ficar a sós com uma mulher, jamais. E ele diz isso por quê? Uma mulher que não seja sua, óbvio. E ele diz isso por quê? Ora, porque ele é um pervertido que queria agarrar a mulher? Não, porque ele sabe, o pecado necessita apenas disso aqui, ó. É uma brechinha. Não é porque ele é fraco, é porque ele sabe o quão o pecado é forte, quanta desgraça ele traz. Segundo princípio, por favor. Segundo, quem mais planta, mais colhe. Em Gálatas capítulo 6, Paulo vai dizer assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que plantamos é aquilo que nós colhemos. E veja, a história de Davi começou com uma olhadinha, algo fútil, trivial, algo que muitos talvez não dariam importância. Começou com uma olhadinha. Traduzindo para hoje, seria mais ou menos o seguinte: Davi estava vendo o Instagram, passando ali o feed, de repente apareceu uma moça seminua. Ele jogou rapidinho para cima, passou um pouquinho, desceu de novo. Não, volta. Subiu mais algumas coisas, passou um pouquinho, desceu mais um pouquinho. E esta olhadinha trouxe desgraça para ele, matou um filho, e trouxe desgraça para toda a família. Só que as pessoas, elas relativizam. Elas acham normal ficar assistindo aqueles programas de auditório com aquelas mulheres seminuas aparecendo ali. Não, é normal. Não é. Aí você fica se alimentando dessas coisas, não sabe por que não quer orar,
Não sabe por que qualquer coisa é motivo para não querer vir à igreja. Hoje eu não estou tão bem não. Indisposição. Não é por conta daquilo que você comeu, é porque você se alimentou de pecado. Porque os seus olhos ficaram o tempo todo vendo aquilo que é mal, que é pecaminoso, sensual. É por causa disso que você não quer saber de Deus. Davi começou com uma olhadinha. Se ele levasse a sério aquele princípio que Jesus ensinou, são os olhos lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu amo essa ilustração, né? Os olhos aqui são como faróis, que ilumina. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o seu corpo será trevas. Além do mais, lembra aquilo que o próprio Jesus disse? Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque. É melhor entrar cego na vida eterna do que com os dois ser lançado no inferno. Você reparou tanto que a Bíblia enfatiza a questão de olhar? O quanto que uma coisa simples que por vezes nós não damos o devido valor pode desgraçar muitas vidas. O homem segundo o coração de Deus caiu por conta disso. Você imagina Davi, de repente viu uma mulher lá, disse assim, ninguém vai ver o que eu estou vendo. Mal sabia ele. 2024, cá estamos nós, citando o homem segundo o coração de Deus como um exemplo negativo de quem nós não devemos nos espelhar em relação a este quesito. O pecado é algo que destrói as nossas vidas. E Deus ainda diz para ele, né? Olha, Davi, aquilo que você fez no oculto, Deus vai colocar lá no telão para todo mundo ver. E Deus assim de fato fez. Portanto, pare de fazer as coisas escondidas, pensando que ninguém vê. O celularzinho, de repente a esposa, o filho, alguém se aproxima, dá aquela viradinha de lado para a pessoa não ver. Há algo errado naquilo que você está vendo. Por que o outro não pode ver? Porque o susto quando alguém chega de surpresa. Se fosse algo comum, você não teria esse medo. Pare de fazer as coisas escondidas. Deus vê. E quando Ele vê, Ele vai envergonhar. Vai. Eu lembro que eu converti ali no finalzinho de 2006, setembro. E logo no início de 2007, eu fui designado para ir para o Rio Grande do Sul, ficar 3 meses lá. Novo convertido. Não tinha base nenhuma. As amigas da minha esposa, que eram maioria ímpia, que ela estava começando a igreja, não lembro, pouquinho tempo também, dizendo, você vai deixar 3 meses seu marido naquela terra de loiras de 1,90 com olhos verdes? E eu mesmo novo convertido, eu tinha a concepção de que, ainda que ela não veja, a Bíblia, que eu nem a li inteira ainda, mas eu ouvi uma vez um pastor dizer que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. E ainda que eu esconda de minha esposa, não há como esconder do Senhor. Não há para onde eu e você fugirmos. Davi fez escondido e foi exposto. Joe Owen, ele vai dizer assim, como podemos ser cristãos se o pecado não é a coisa mais horrível em nossa vida? O cristianismo, de fato, ele se resume a isso. Amar a Deus e odiar o pecado com todas as nossas forças. Porque foi o pecado que levou o nosso Senhor à cruz. Deus odeia o pecado, porque Ele sabe que o pecado, além de ofender a Ele, prejudica a nós. Se você tivesse pelo menos essa percepção, ainda que você, vamos colocar, coloque de lado a glória de Deus como fosse possível. Pense só em você, seja egoísta. O pecado só vai trazer desgraça para a sua vida. Quando você tem filho, e você vê o filho querendo pegar uma faca, colocar a mão na tomada, você o repreende, não é porque a sua moral vai ser ofendida, mas porque você sabe, ele vai trazer desgraça para ele. É assim que funciona. Eu conheço um irmão que ele morava no apartamento, e logo ali no primeiro andar, né, não era tão alto assim, mas uma criança de 2, 3 anos caiu dali, acabou. E então, ele disse uma vez para o filho dele, não vá à sacada. O menino foi. Segunda vez, não vá à sacada. O menino foi. Terceira vez, o menino pôs o pé na sacada. Ele deu uma chinelada bem dada no menino, que o menino chorou horrores. Daí você pensa,
Para que isso? O que é isso? Isso chama-se amor, zelo, cuidado. Preferiu ver o chinelo estampado ali, no menininho, do que ver o filho dele esborrachado lá embaixo, com as tripas todas à mostra. Quando Deus diz para eu e você não pecarmos, Ele está pensando em primeiro lugar no nosso bem, para que eu e você não venhamos a nos esborrachar. Por esse motivo que Deus, Ele tem que odiar o pecado, porque o pecado escraviza o ser humano, destrói o ser humano. Como Deus não vai odiar a pornografia, que são criaturas suas, expostas, onde pessoas aproveitam de momentos de vulnerabilidade para consumir aquilo? Ou imagina o seguinte, imagina que tem um bêbado caído ali no chão, e você vê pessoas aproveitando da situação daquela pessoa para tirar a carteira, para pegar o Mizuno que estava no pé dele, para desabotoar o relógio e colocar no bolso, por conta da condição deplorável daquele bêbado. A pornografia é mais ou menos isso. São mulheres embriagadas por conta de fama, por conta de sucesso, e muitos homens aproveitando este momento de embriaguez para satisfazer seus próprios desejos e necessidades. Deus necessita odiar essas coisas. E detalhe, o pecado, quando nós plantamos, nós colhemos sempre mais do que plantamos. Assim funciona naturalmente, não é? Alguns irmãos aqui têm roça. Quando você planta uma semente de laranja, você não colhe uma semente de laranja, você colhe uma árvore de laranja. Davi começou com uma olhadinha, colheu uma árvore de desgraça, porque Oséias 8,7 vai dizer assim: os que semeiam vento colherão tempestades. Terceiro princípio: há um tempo para a colheita. Sim, Deus, Ele pode punir seus filhos que pecam de forma repentina, de forma imediata, mas Ele pode também dar um tempo ali. Nós vemos no Novo Testamento, o rei Herodes, diz a Escritura que ele vai dar um discurso, e as pessoas ficam abismadas com a retórica do rei, dizem: parece voz de um Deus. E ele, por conta de não dar glória a Deus, a Bíblia diz que ele foi fulminado no mesmo instante, morreu. Coisa simples, morreu. Só que na maioria das vezes, Deus, Ele acerta as contas no final do mês. Mas a boa notícia é que Ele sempre vai acertar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,10, que importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para recebermos pagamento, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Portanto, seja uma colheita abrupta de forma estrondosa, ou seja algo paulatino, Deus sempre vai dar a nós a paga pelo nosso serviço, ou no caso, a paga pelo nosso pecado. Ainda que demore, mas Ele vai dar. Eu li uma vez sobre, acho que sobre alface. O alface, se não me engano, as pessoas plantam, levam de 30 a 40 dias para se colher. Pinhão, 40 anos. Mas você plantou, você colhe. Certeza, ainda que demore. Em relação ao pecado é a mesma coisa. Plantou, vai colher, seja rápido ou seja demorado. Pastor, faz tempo que eu estou no pecado e não acontece nada comigo. Não sei se é tão verdade isso que o senhor está falando, não. Alguns teólogos vão dizer que Davi, desde o momento que ele foi confrontado pelo profeta Natã, até de fato ele entender que ele tinha pecado e se arrepender, ou melhor, desde quando ele pecou até ele se arrepender, passaram ali por volta de 6 meses. Daí você pensa, Deus esqueceu de Davi? Óbvio que não. Deus estava apenas dando chance para que o seu filho se arrependesse. E exatamente a mesma coisa acontece conosco. Se você está no pecado e nada acontece com você, há pelo menos 2 opções. Primeiro, a mais triste: talvez nem filho você seja. Você está no pecado há um bom tempo e não acontece nada com você, sendo que a Escritura é explícita em dizer que Deus pune os seus filhos.
Tem essa primeira possibilidade, você não ser filho. Mas a segunda, Deus está dando chance para que você reconheça, se arrependa e mude. Não fica com esse papinho, amanhã eu me acerto. Tiago capítulo 4, versículo 14 vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não deixe para se acertar amanhã. Não seja um procrastinador. Isso pode trazer consequências terríveis para a sua vida. Pastor, mas tudo bem, qual a vantagem se eu me arrepender dos meus pecados? Porque Davi se arrependeu do pecado. Só que mesmo assim, Davi teve inúmeras consequências terríveis na sua vida. Perdeu filho, desgraça. Qual a vantagem do arrependimento? Sim, é verdade, as consequências sempre virão. Se você se arrepender, as consequências virão mesmo assim. Eu tenho conhecido que hoje ele é casado, tem a sua esposa, sua família. Só que na época dele de Dom Juan, que ele passava o rodo geral, engravidou 3 mulheres por aí. E hoje ele paga 3 pensões. Consequência, o salário dele, tadinho, quase não fica com ele. E vai não pagar para ver. Mas as consequências vêm. Sempre virão. Quantas pessoas, devido a uma vida promíscua, não contraíram doenças, consequências do pecado? Deus pode curar, nós cremos. Sempre vai fazer? Não. Vez ou outra. Pastor, mas qual a vantagem então do arrependimento? A primeira e a maior delas é que a salvação para aqueles que se arrependem de seus pecados. Este é o maior benefício que eu e você vamos ter. Segundo, Deus vai dar força para você suportar as consequências dos seus próprios pecados. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo diz na Escritura que ele era perseguidor da igreja, e então ele se arrepende, só que logo ali na conversão dele, Deus diz a ele: olha, este aí importa ver o quanto, vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu coisas duríssimas. Foi açoitado, chicoteado, sofreu um naufrágio, foi apedrejado, dado como morto, foi arrebentado. Mas a boa notícia é que se houver arrependimento, Deus, ele vai nos dar força para suportar as consequências do nosso pecado. A terceira possibilidade é que se houver um arrependimento genuíno, talvez Deus seja mais propício a ser misericordioso para conosco. Justo ele vai ser, misericordioso nem sempre. Ora, ele pode escolher a quem ser misericordioso, a quem não. Ele é Deus, ele que sabe. Ele diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, de compaixão de quem me aprover ter compaixão. Ou seja, isso é uma opção dele. Justo sempre, misericordioso às vezes. Lembra do próprio Davi? Se você for um pouco mais para frente, no capítulo 24, você vai ver que Davi desobedece ao Senhor mais uma vez. Davi, ele faz o censo, ele conta ao povo, coisa que Deus tinha falado para ele: não faça. Ali algumas interpretações do porquê era errado fazer o censo, porque Deus o puniu. Uma delas é que Davi poderia estar tomando para si o crédito do crescimento do exército de Israel, e não a Deus. Outra possibilidade, Davi, sabendo quantos soldados ele tinha, numa eventual batalha, em vez de clamar a Deus por salvação diante do exército inimigo, ele olharia para aquilo que ele tem e diria: não, dá para enfrentar eles, vamos lá e vamos lutar. Agora, Davi vai, desobedece, e Deus, mais uma vez, pune Davi. Agora ele ainda coloca 3 opções diante de Davi. Põe ali, por favor, Miguel. 2 Samuel 24, 12. Vai e diz a Davi, aqui está falando para o profeta e falar com Davi de novo, só que aqui é outro profeta, que é Gade, e não Natã. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade veio a Davi e lhe perguntou: preferes 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguem, ou 3 dias de praga na tua terra? Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais, mas caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias,
mas não quero cair nas mãos dos homens. Olha as escolhas que Davi tinha. Escolhe aí, Davi. 3 anos, 3 meses, ou apenas 3 dias na minha mão. Davi ainda diz: errei, mereço ser punido, mas prefiro cair na mão do Senhor, porque pode ser que o Senhor tenha misericórdia. E de fato é isso que acontece. Deus envia o seu anjo. Quando o número de mortos chega a 70 mil, gente, para desgrama, quase metade da nossa cidade. Quando os mortos chegam a 70 mil, Deus vai e diz assim para eles: para, não estende mais a mão não, tá bom. Ainda assim Davi contou com a misericórdia do Senhor. E a quarta vantagem de se arrepender do seu pecado é um quarto princípio para encerrar. Deus pode transformar a maldição em bênção. Lembrem da história de Davi, num contexto mais amplo. Davi tinha várias mulheres, e tendo várias mulheres, todas as mulheres do rei queria que o filho dela fosse o sucessor ao trono. Óbvio, todas. Ela colocaria o burrinho na sombra, que meu filho vai governar depois do rei, estou tranquilo, vou ser a mãe do rei. E todas as mulheres de Davi queriam que o filho dela reinasse. O filho do adultério em si morreu. Deus o matou, melhor dizendo. Deus o matou. Só que ainda assim, Betseba, a mulher do adultério, ela tem mais um filho. O filho era Salomão. E quem Deus escolhe para ser o sucessor de Davi? Justamente o filho da mulher com quem ele tinha adulterado, Salomão. Deus, ele é justo e implacável para com o pecado, mas também pode ser extremamente gracioso e misericordioso quando há arrependimento da minha e da sua parte. Mas é necessário que eu e você sejamos como Davi. Davi, quando foi confrontado, poderia dar N desculpas. Senhor, a mulher apareceu ali seminua, sou colérico. Senhor, a mulher ficou ali, do lado, desavisada, eu não sou de ferro. Senhor, mesmo com várias mulheres, eu estava numa seca. Senhor, daquele jeito, eu nunca tinha tido uma mulher como aquela. Poderia dar N desculpas, mas não deu absolutamente nenhuma. Quando ele é confrontado, simplesmente diz: pequei contra o Senhor. Davi fez com o filho pródigo, que não colocou a culpa em ninguém, no governo, no estado, no pai, na família, no irmão. O filho pródigo diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Acabou. Se eu e você queremos que Deus transforme a maldição em bênção, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é parar e dar desculpas. Confesse o seu pecado no singular. Não ponha a culpa no gênio da sua esposa, do seu marido, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, na situação do momento. É um absurdo. Aprenda a confessar o pecado no singular, porque se houver um arrependimento genuíno, pode ter certeza, Deus, ele é tão gracioso que ele pode fazer como ele fez a história de Davi com Betseba, a desgraça ser transformada em graça. Olha, a maioria dos irmãos aqui conhece a minha história. Eu vivia todo errado. Eu fui para a igreja, eu já tinha meu filho mais velho. Eu fui um ímpio, promíscuo, idólatra toda uma vida. Minha esposa ia à igreja, na época era minha namorada, mas desviou, e nisso que ela desviou, me conheceu, um pior que o outro. Mas ainda assim coube a Deus usar a vida dela. E então, aquele relacionamento que tendia a ser fracasso atrás de fracasso, 2 jovens que não amam a Deus, o que se espera deles? Nada. Engravidou? Eu não queria, né? Fazer o que eu pago pensão, mas vou embora. Mas aprove a Deus pegar aquela família, aquele casal de jovens ímpios e promíscuos, e transformar. Ora,
Se Deus é capaz de tirar um homem da idolatria, um que era coroinha da Basílica Nacional, e o trazer para se converter, para se prostrar diante dos pés do Senhor, quem Ele não pode fazer? Deus tem o poder de tocar os corações mais duros. Deus tem poder de converter os mais promíscuos, os mais ímpios, as piores pessoas. Mas é necessário que eu e você venhamos a confessar o nosso pecado no singular, não dar desculpa, mas fazer como Davi: Senhor, até aqui eu tenho andado errado, pequei. E se assim fizermos, há uma enorme possibilidade de Deus ser misericordioso conosco. Justo Ele vai ser, mas há uma enorme possibilidade dele transformar a nossa vida desgraçada em uma vida abençoada. Mas temos que agir como Davi. E a prova de um genuíno arrependimento não é que nós não erramos mais. A prova de um genuíno arrependimento é que, mesmo depois de cristãos, crentes, firmes, batizados, diante do erro, e que nós erramos, nós sempre nos levantamos e dizemos: o Senhor me comprou, não sou mais escravo do pecado, não preciso mais viver escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Aquele que é nascido de Deus, como disse 1 João 3,9, não permanece na prática do pecado. Ele entende que não há para onde fugir do Senhor. Assim como diz o Salmo 139. O Salmo 139 vai dizer que não importa aonde eu e você possamos ir, se suba aos céus, lá estás, se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se toma as asas alvoradas e me detém nos confins dos mares, ainda lá, a tua mão vai me alcançar, o Senhor vai se chegar a mim. Portanto, lembre-se daquilo que Deus disse a Josué, pouco antes de Josué ir à batalha. Josué está indo para guerrear. O que se espera de alguém que está indo guerrear? Alguém que pensa em estratégias, alguém que afie o seu armamento, sua espada. Diz a Escritura que Josué ouve do Senhor: santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará grandes coisas. Santificação. Pastora, mas é difícil sermos santos vivendo na Babilônia como nós vivemos. O mundo está cada dia mais difícil. Paulo, em Filipenses 2,15, para encerrar, ele vai dizer assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus, mesmo em um mundo pervertido, eu e você fomos chamados para andarmos na luz, para sermos santos, para glorificarmos o Senhor, não apenas nos dias de culto de domingo, mas na igreja da segunda-feira, quando você vai para o trabalho, para a escola, para o seu dia a dia, nas confraternizações do trabalho, nos almoços de família, em todo e qualquer tempo. O Senhor, Ele vai elogiar a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse, dizendo assim: eu sei onde tu habitas, que é o trono de Satanás, mas ainda assim não negaste a minha fé. Não importa o local ao qual vivamos, o compromisso com o mundo seja, e a tendência é piorar a cada dia, fomos chamados para sermos luz. E toda vez que diante dos nossos pecados houver um arrependimento genuíno, devemos lembrar daquilo que Isaías diz: que Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com contrito e quebrantado de coração. Amém, meus irmãos?